Vai lá, Conceição. Então, eu sublinhei a parte em que o senhor coloca assim: quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem. Aí, eu fiquei pensando o seguinte, porque lá na frente o senhor diz que não tem essa coisa do... quer dizer, porque tem uma frase que eu até costumava dizer e que agora eu tenho que repensar, que se não é pelo amor, é pela dor, né? Ou seja, a nossa evolução, o nosso crescimento. Mas aí o senhor me corrija se eu estiver errado. Quando aqui diz que, quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem, eu fico pensando, vai levar muito tempo para isso acontecer, ou melhor, tá levando muito tempo. A gente está assim, eu diria que nós brasileiros, né, estamos cansados, extenuados, já estamos jogando já a toalha, a gente já não aguenta mais sofrimento. Sinceramente. Aí eu fico pensando, meu Deus, ainda vai precisar quanto tempo ainda para que a gente se aperfeiçoe e que busque o bem, entendeu? Lógico, eu sei que isoladamente tem pessoas que não comungam dessa coisa do mal, mas ainda é muito forte, e eu falo como brasileira, e aí eu me pergunto, quanto tempo ainda deverá existir para que a gente alcance isso, essa plenitude, que a gente consiga essa evolução? Essa é a minha pergunta. Conceição, você não sou adivinho, não. Ah, Sou um professor de doutrina espírita. O que eu posso falar para você é usar a minha lógica e usar o embasamento que a doutrina me fornece, do ponto de vista teórico e conceitual. O Brasil, lá atrás, em 1889, fez uma proclamação da República por uma quartelada. Sabe o que é quartelada, né? Juntam uns 4, 5 militares lá e derrubam o sistema, né? Com mais uns oficiais e uns soldados. Dom Pedro II, o regime dele agonizava, de fato, porque foi o melhor regime por um ponto, que era o regime parlamentarista. Para aqueles que não sabem, houve um parlamentarismo no Brasil já por muitos anos, que foi a monarquia parlamentarista de Dom Pedro II. Ou seja, isso aqui está estranho, ou seja, ele tinha Câmara dos Deputados, tinha o Senado, tinha um primeiro-ministro, que ele acumulava, e só tinham 2 partidos, o Partido Liberal e outro partido que eu não me lembro agora. Só tinham 2 partidos. Conservador, liberal e conservador, eram 2 partidos. Então, era um regime bicameral, com 2 coisas, um primeiro-ministro, e ele atuava como poder moderador. Quando havia uma confusão, um atrito uma dissensão entre as câmaras e o primeiro-ministro, ou quem regia, ele entrava como poder moderador. Mas ele, para sancionar um decreto, ele tinha que oferecer ao Congresso dele. Não tinha medida provisória, como a gente tem hoje aqui, que isso não existe. Um presidente não pode legislar. Você me entende? Não pode legislar. Presidente é governo, aqui. Legislativo é aqui. Senado e Câmara, é aqui. Esse cara aqui não pode legislar nem a curto prazo. Nós temos mais de 2.000, 3.000, sei lá o quanto, medidas provisórias engavetadas. Isso não é certo. Bem, então essa quartelada lá atrás derrubou Pedro II, que podia ser um regime de transição. Pecava contra Pedro II o problema do escravagismo, que ele
ele andou, segundo os historiadores, mais lento que devia. Ele devia ter promovido a abolição antes da escravidão. Mas essa abolição foi imposta, muitas vezes, pelos regimes estrangeiros, porque havia já uma autoridade, uma autorização na Inglaterra, pelo rei da Inglaterra, para abordar todos os navios negreiros, prender os tripulantes e depois devolver o pessoal para a África. Quer dizer, era um tráfico já ilícito. O Brasil ia sofrendo sanções do mundo por ser o último país a manter a escravidão. Então, isso foi uma coisa deplorável. Mas essa transição, uma quartelada, não foi sadia para o Brasil. O Brasil não estava preparado para a República. Ele tinha que estender mais e fazer essas modificações políticas sobre a escravidão e dar um sentido mais aberto às coisas. Bom, a partir dali, nós nunca acertamos. Vou sentar aqui. Nós nunca acertamos direito. Quer dizer, houve momentos de acerto. O primeiro governo do Lula foi muito interessante, porque ele produziu muita coisa. O primeiro dele tirou muita gente da miséria, foi promovido. Foi um governo muito inteligente. Mas depois não foi. Foi o primeiro. Enfim, então, de lá para cá, nós só temos golpes e golpes, né? Golpes. Alguns golpes. Getúlio Vargas, 1928, que vai ter uma eleição, que Júlio Prestes é o atual presidente. Não, Washington Luiz é o presidente, ele quer que Júlio Prestes de São Paulo seja eleito seu sucessor. Na outra chapa está Getúlio e João Pessoa. Matam o João Pessoa lá na Paraíba. Matam. Aí tem a Revolução, Getúlio pega. Ele promete devolver o governo ao povo, fazendo uma nova Constituinte e abrindo o Congresso. Faz aquilo precariamente, chega a 1930, dá outra revolução, a Revolução Constitucionalista. Aí o nosso Getúlio, rasga a Constituição. Aí o único estado que consegue se insurgir mesmo contra Getúlio é São Paulo. Aí tem aquela luta entre São Paulo e o resto do Brasil. Bom, vai Getúlio, fica no governo até 45, cai, sobe o Dutra anda direitinho, faz uma nova Constituinte 46, depois Getúlio volta em 50, pum, se assassina em 54, por ali, e vai andando. Aí depois vai andando, entra Juscelino funciona um pouco, faz o absurdo de Brasília, não sei se vocês entenderam, como é que você vai transferir a capital do país, o centro nervoso, o centro político de um país a 2.000 quilômetros, quase 2.000 de São Paulo, do Rio de Janeiro? Esse cara é maluco. Eu digo que ele é maluco. Isso não se faz. Isso não se faz. Você quer transferir a capital, o Rio está ruim? Bota aqui no Vale do Paraíba. Sempre pensei isso. Porque Vale do Paraíba aqui, em Agulhas Negras, ali por ali, tem uma distância igual de BH, de São Paulo e do Rio. É pertinho. Aí o povo pode agir. Esses caras foram lá e se isolaram. Criaram um feudo. Um estado feudal lá. Absurdo, esse cara é maluco. Fez uma Brasília que implodiu para aí, só piorou. Só piorou. Bom, aí veio o tal Juscelino, depois veio o Jânio, lembra do Jânio? O Jânio ficou apenas 4 meses, como não conseguia dialogar com o Congresso, renuncia tentando voltar sob a égide de uma ditadura, ele, Jânio. O golpe dele falha, o pseudo-golpe, sobe o Jango, que estava na China na época, volta corrido, depois não aceita o Jango, bota o Café Filho no tempo dele, vocês não sabem isso, tem que saber. Bota o Café Filho fica 2, 3 meses, tira o Café Filho, faz um plebiscito, o Jango sobe. O Jango sobe, está muito ligado aos sindicatos, às coisas dele, recebe outro golpe, cai, aí vem
o que a gente chama de ditadura, o governo militar. Fica aí, tinha que devolver o regime, vamos supor, em um mês, em 6 meses, em um ano, não devolve mais. Sucedem-se diversos generais, que também é um outro erro. Resultado, cai, volta o regime, entrega-se ao poder civil, celebra-se a Constituinte de 88, e ali, se não me engano, celebra-se um novo governo e vai subindo, aí sobe o Collor dança outra vez, cai, sobe Fernando Henrique 2 vezes, vai o Lula, uma vez, 2, Dilma, e a segunda da Dilma cai. O que você acha? O senhor esqueceu do Tancredo que morreu. O Tancredo morre, o tal Sarney assume, essa morte do Tancredo ninguém entende também, até hoje, né? Porque se ele tivesse sendo bem tratado como o Bolsonaro foi agora, ele não tinha morrido. Aí, eu pergunto a você, o que você espera disso, Conceição? Não é? Você espera isso, que está aí. Não espera nada melhor do que isso. Então, eu posso te responder o seguinte, eu falei para meus amigos, meus filhos, falei, como é que a gente vai fazer com o Brasil? Ele falou, rapaz, a gente não tem geração para assumir o Brasil. Essa geração que está aí não pode assumir o Brasil, esses jovens. Não pode. Não tem condições. E meus colegas médicos, Paulo, eu tenho uma clínica de oftalmologia aqui no Meia, na Tijuca, não sei, e eu admiti lá um novo médico, ele disse, eu quero saber quanto eu vou ganhar aqui daqui a 6 meses, será que eu ganho 30 mil reais? É isso. São esses jovens, querem saber, eles querem saber, não querem dar, querem saber. Então, a situação nossa, eu vou fechar aí com o que eu digo aqui, tá? Porque eu não tenho bola de cristal, nem tem que ser um indivíduo partidário. Porque todos são meus filhos, são meus irmãos em casa, em Cristo, em Jesus. Eu não posso semear de ódio nem discórdia, isso não é comigo. Não pode, não faz parte da doutrina. Mas eu posso usar a lógica. O que se espera do Brasil? O Brasil não acertou ainda. Pior, a mídia, Conceição, Deus que me perdoe, a grande mídia está toda corrompida, Conceição. Com certeza. Conceição, a Rede Globo dá uma novela que quem não entende de bandidagem, aprende ali a bandidagem. Aprende como arrombar uma cadeia, como fazer um negócio, uma arma química, aprende tudo que está errado ali. Isso diz que é lazer, dá um mau exemplo, ensinar. Então a grande mídia também ela não ajuda a educação nossa, a melhorar os nossos valores. E a gente não tem acesso. Não tem. Eu dei 2 entrevistas na Globo. Sabe quantas saíram? Quantas? Nenhuma. 0. O senhor não ia dar ibope. É? O senhor não ia dar ibope. 2 vezes. 0. A segunda, eu cheguei, era o Domingos Meirelles ainda, não sei se vocês conhecem. Claro. Domingos Meirelles era o repórter deles, né? Falei, Domingos, eu não vou mais, não quero mais vocês na minha casa aqui. A gente fez cafezinho, deu um biscoito, vocês botaram uma opção de fios aqui, luzes e tal. Eu falei umas coisas e vocês não reproduzem, de que eu reproduzi no Globo Repórter, era sobre curas espirituais, a reportagem. Essa reportagem não existe. Paulo aqui, chama o doutor Paulo ali, eles cortaram, o diretor cortou, não gostou da sua fala. Pois é, mas eu não gostei disso, tomou meu tempo e não levou nada. Eu não quero mais saber nada de vocês. Porque não vai. Se eu falar isso aqui, não vai funcionar lá, ninguém vai aceitar. Isso que é a lógica. Então a gente tem um caminho alternativo, que é a rede social. Então se eu botar isso no YouTube e fizer uma boa propaganda, isso vai ser visto. Para a pessoa, não para mim, porque eu não quero nada para mim. Quero sossego, paz, estudar. Então é isso que eu te digo. Tem que refletir e pensar. Agora essa questão de dizer que desceu o espírito tal. Doutor Bezerra falou isso, o Divaldo falou isso, Joana de Anjos falou isso. Que eles falem o que quiserem. Falem o que quiserem, eu vou ficar com a minha doutrina. Que a doutrina diz é isso aqui.
O que eu estou dizendo hoje sobre o Brasil é isso aqui, é a síntese. Isso que a doutrina diz. Porque ninguém assume nada lá. Falam para manter paz, manter piedade, pagar o mal com o bem, não é isso? Não é isso o discurso? Eu acho que o discurso é bom. Nós, naturalmente, vamos sempre pagar o mal com o bem. Nós não vamos nos vingar de ninguém. Mas isso é mais do que óbvio na doutrina. Esse discurso é um mantra da doutrina. Caridade, não sei o quê. É um mantra. Todo lugar é a mesma coisa. Mesmo discurso. Mas ação, conhecimento, não funciona. O que funciona é isso aí que você quer a resposta do Brasil? Quer? Hein? Quer ou não quer? Depois eu vou te dar um beijo, tá? Espero que você esteja utilizando aquele livro, tá? Vai sair um outro melhor que aquele, hein? Bom, isso aí foi uma síntese. O espírito é seco e objetivo. O que o Brasil passa? Ele sofre sob a lei da destruição, que a família é a primeira instituição, o próprio Emmanuel diz isso, criada por Deus. Pai, mãe, filhos. Avô, avó, tio, tia, primos, sobrinhos. É a família. Atinge os princípios morais do bem. Os valores evangélicos, que estão bem delineados em Jesus, não são avocados. O materialismo, que é ateu, o ateísmo, que é materialista, e não acreditam em Deus, não acreditam em vida futura, acreditam só nessa vida, sem interferência de espíritos e muito menos de Deus. Ele se adere ao egoísmo e cada um quer para si o que acha do seu direito e não quer conceber os seus deveres. Atinge assim, com a queda da moral, com a queda da moral atinge o quê? A sociedade, que nada mais é que o somatório de milhões de famílias aqui em cima. Então, desagrega a família, desagrega a sociedade. Ao desagregar a sociedade, quebra os laços de relação intersocial, que está consubstanciado em direitos e deveres, e daí nasce a corrupção e todo o caldo de desacertos que a corrupção gera, envolvendo a saúde, a educação, o trabalho, a segurança e os transportes. Enfim, o Brasil, em todos os seus segmentos sociais, presentemente encontra-se em deflexão. Não sei se virá com essa crise, que é essa deflexão, que foi destruído todo um sistema, sobretudo quando atinge a família, atinge os nossos filhos, ou atinge os nossos netos. Eu não tenho mais filhos pequenos, mas tenho netos. Quando procura atingir, e eu não sei exatamente se chegou a hora da grande transformação ou não chegou. Essa é a minha indagação. Se ainda vai mais profundo, ou se vai fazer isso. Se eles vão assumir que não pode a mídia se conduzir dessa maneira, que não é controle da imprensa, mentira, é controle de condições morais. Liberdade de expressão existe, tem que existir, mas também eu não posso pregar o crime e a dissolução da família. Apologia do crime eu não posso fazer. Então, eu não sei, só sei que eu vou rezar e que eu tive que dar essa aula para vocês hoje. Cheguei a esse diagnóstico, como médico que eu posso chegar. Eu não tenho tratamento para isso, lamento. Eu não sei. Mas como eu estou dando essa aula, eu falei até para a Carola, que essa aula era para o dia 22, não é? Era para o dia 22, era o sábado passado. Fiz a cirurgia de catarata, eu nem ia conseguir dar essa aula, porque a catarata estava ruim ainda, a recuperação. Aí adiei uma semana. Daqui uma semana nós vamos ter eleição.
eu fico com a minha visão espírita e me agasalho nela, porque eu acho que quem vai definir isso é a vontade de Deus e a vontade dos homens. Mas como os homens têm livre-arbítrio, eles vão fazer a sua opção. Sei que é isso que nós estamos vivendo. E eu termino a minha aula aqui sem poder dar essa resposta, mas eu dou o diagnóstico. O diagnóstico está aí. Ninguém vai me dizer que não tem problema na saúde, ninguém vai me dizer que não tem problema no transporte, da segurança, etc. Ninguém vai ter problema que ataca-se a família hoje para destruir a família, que é um fato notório, e outros desdobramentos absurdos, que também é a doutrina de gênero, não falar nem a ideologia de gênero, que é uma coisa mundial. Não pense que essa doutrina está no Brasil, não. É uma concepção mundial dessas forças do mal, para que os indivíduos, as crianças já estão entrando em grande problema de despersonalização. Falo como psiquiatra. Elas não estão entendendo bem o que está se passando para elas, porque elas têm uma identidade delas, lá que for, e estão querendo que elas não se identifiquem, que ela faça diversas experiências sexuais, homossexuais, heterossexuais, bissexuais, para ver o que é melhor para elas. O que é melhor para elas está inato dentro delas, né? Não é o que elas vão adquirir, é o que elas são inatamente, quando foram criadas. E a vida vai mostrar. Então, essa ideologia de gênero, que eu não chamo mais uma ideologia, chamo uma doutrina, pelo corpo de ideias que ela assume, ela também é mundial, né? Tem uma matéria boa lá no Lancet, não sei, um jornal, tem 100% de aumento de cirurgias de transformação sexual na Inglaterra, mais 200% de aumento também na Escócia. Uma coisa, epidemia de querer tirar seios, querer tirar os órgãos e tirar pênis, não sei o que é. Eu não entendo bem, mas é uma epidemia. É o mundo anda para o lado desse lado. Então, não posso falar muito, mas eu acho que isso vai ter que chegar a um termo. Alguma coisa vai ter que acontecer. Eu espero que vocês sejam comigo otimistas, né? E vou terminar. Espera o quê, professor? Eu não entendi. Espera o quê? Sejam otimistas. Ah, otimistas.